Meus queridos irmãos e irmãs, aqui é a Túnia falando. Eu te amo muito. Estaremos compartilhando uma perspectiva hoje que vai contra algumas histórias de belo som e bom sentimento, nas quais muitos trabalhadores da luz acreditam. Eles criam uma divisão interna entre as emoções e percepções das pessoas versus suas crenças racionalmente mantidas. Chamamos esta mensagem de brócolis espiritual, porque assim como o brócolis, esta mensagem pode não ser muito saborosa para todos, mas achamos que esta mensagem pode ser bastante saudável. Claro, você também pode discordar de nós, como sempre, estamos apenas compartilhando nossa perspectiva. E como sempre, se você pedir orientação à sua alma e ela discordar de algo que dissermos, então, por favor, ouça sua alma em vez de nós. Quero enfatizar que achamos que os trabalhadores da luz, em geral, estão indo incrivelmente bem. Estamos genuinamente muito impressionados com você. Sim, expressei uma opinião diferente sobre algumas coisas nesta mensagem, como será discutido. Mas, no geral, achamos que você é ótimo e está indo incrivelmente bem. Esta mensagem foi inspirada por um comentário muito interessante. Obrigada à pessoa que o escreveu e obrigado por expressar sua discordância conosco. Permite-nos aprender mais, refletir e, se acharmos oportuno, responder. Nunca pode acontecer nada que seja ruim. No entanto, outros têm livre-arbítrio. Uma das afirmações feitas naquele comentário foi que nunca, jamais pode acontecer algo que seja uma droga. Em vez disso, aparentemente tudo o que acontece automaticamente de acordo com um plano divino explícito que foi planejado com antecedência. Ou, pelo menos, tudo o que acontece é automaticamente para o bem maior de todos os envolvidos. Em primeiro lugar, da perspectiva da fonte, permitir que as pessoas tenham e exerçam seu livre-arbítrio é de importância absolutamente crítica. Isso também significa que as pessoas devem poder escolher livremente prejudicar os outros ou não. Sim, existem certos acordos de nascimento antes da vida, mas para assuntos menores do dia a dia, as pessoas podem escolher livremente se querem ou não prejudicar outras pessoas. Portanto, haverá situações em que, por exemplo, John decide se vai roubar Tom ou não. A fonte não planejou com antecedência se esse roubo vai acontecer, porque se a fonte o fizesse, então efetivamente as pessoas não teriam livre-arbítrio. Se houvesse um plano que contivesse todas as ações que todos vão realizar, então efetivamente o livre-arbítrio não existiria. Então suponha que John decida fazer o roubo e Tom seja roubado. Isso é automaticamente parte do plano divino? Isso é automaticamente para o bem maior de Tom? Bem, às vezes sim. Talvez fosse um acordo de nascimento antes da vida, por exemplo. Talvez a alma de Tom tenha cutucado ele para estar exatamente em um tempo e lugar onde ele talvez fosse roubado, porque Tom precisa aprender algum tipo de lição relacionada a isso. Mas também às vezes não. Às vezes as coisas são ruins para Tom. Às vezes as pessoas são roubadas e sua alma não estava a bordo com elas sendo roubadas. John tem livre-arbítrio, certo? Então ele pode escolher entre roubar Tom ou não roubar Tom. E isso não é planejado por ninguém de antemão, pelo menos em alguns casos. Então, uma escolha que John faz não será para o bem maior de Tom, se você usar uma definição cotidiana para essa palavra. Há uma escolha que John pode fazer que levará a um resultado pior para Tom, no sentido convencional. Talvez ser roubado seja melhor para Tom, talvez não ser roubado seja melhor, mas provavelmente uma dessas coisas é melhor para Tom do que a outra. Portanto, se a coisa que é melhor para Tom acontecerá ou não, depende da escolha que outra pessoa fizer. Portanto, pode ser que as coisas sejam ruins para Tom, e algo aconteça que não seja para o seu bem maior. Se você acredita no livre-arbítrio, você tem que aceitar que as pessoas podem, no momento, decidir ferir outras ou não, e isso significa automaticamente que às vezes as pessoas simplesmente se machucam, e isso é péssimo, e não é para o bem maior delas.
Se você for ao mundo real e conversar com as pessoas, em alguns casos descobrirá que coisas absolutamente terríveis aconteceram com as pessoas que não eram para o bem maior delas. Por exemplo, literalmente aconteceu o seguinte: uma pessoa se pronunciou a favor da justiça e da liberdade e a favor do fim da mutilação genital feminina. E então, algumas pessoas torturaram ele e toda a sua família, incluindo seus filhos inocentes que eram muito jovens para ter uma opinião sobre a mutilação genital feminina. Até que todos ficaram traumatizados e aleijados para o resto da vida e mal podiam funcionar. E então todos naquela aldeia ficaram tão apavorados que a prática da mutilação genital feminina continuou. A fonte planejou isso explicitamente? Acho que não. Algumas pessoas simplesmente fizeram uma escolha ruim, e é por isso que isso aconteceu. Isso foi para o bem maior de todos os envolvidos? Eu não acho. Às vezes as coisas são uma merda. As pessoas no Ocidente vivem em uma sociedade que, pelo menos na superfície, parece relativamente pacífica, calma e estável. Se todos ao seu redor parecem razoáveis, pode ser atraente pensar que tudo que acontece é para o bem maior. Mas também existem lugares sem leis no mundo, onde há pessoas que estão abertamente torturando, estuprando e roubando pessoas apenas para lucrar, e pela diversão sádica disso. Se você olhar para essas situações e observar ou conversar com essas vítimas, logo ficará claro que não, na maioria das situações não é para o bem maior das vítimas serem torturadas, estupradas ou mutiladas. E também, é claro, há pessoas no Oeste também que tiveram coisas acontecendo com elas que claramente não eram para o seu bem maior. É também por isso que em mensagens anteriores alertamos contra o encolhimento de sua consciência de modo que apenas coisas felizes estejam dentro dela. Embora viver dentro de uma bolha feliz possa ser um mecanismo de sobrevivência válido, e certamente isso é preferível a ficar deprimido, também pode levar trabalhadores da luz a acreditar em histórias que soam bonitas, que entrariam em colapso se eles realmente passassem mais tempo saindo para o mundo real e conversando com pessoas que estão sofrendo. Se você passa a maior parte do tempo com pessoas de alta vibração, fazendo workshops de alta vibração e lendo mensagens de alta vibração, então pode parecer que você não precisa ser contra nada, você só precisa amar e aceitar tudo e tudo é perfeito e feliz. Mas se você também gastar tempo estudando o mundo real, incluindo suas partes obscuras, então você percebe que algumas pessoas e seres maus estão fazendo escolhas de livre-arbítrio que estão realmente ferindo outras pessoas profundamente. E talvez seja uma coisa ruim que certas pessoas e certos seres estejam intencionalmente causando tanto sofrimento, porque afinal, outras pessoas que estão sendo estupradas e torturadas e que estão sendo mutiladas são vocês. Agora, você poderia argumentar que tudo é apenas uma experiência e tudo leva ao crescimento da alma, inclusive o sofrimento. E é verdade que você ganha o crescimento da alma com o sofrimento e que sua alma não tem resistência ao sofrimento. No entanto, do ponto de vista humano e prático, as pessoas não querem sofrer. Quase ninguém na Terra realmente tem a consciência incorporada de que quebrar o braço é literalmente tão bem-vindo quanto ganhar $1 milhão. E se você não incorporar essa consciência, fingir racionalmente que tudo existe para servi-lo ou ajudá-lo a expandir, provavelmente não o elevará. Em vez disso, pode criar uma divisão interna em você, entre suas emoções, percepções e o que você pensa racionalmente. Porque, ao menos que você genuinamente incorpore a consciência de que está tão bem em quebrar o braço quanto em ganhar $1 milhão, então suas emoções e percepções indicarão que às vezes as coisas simplesmente não prestam. Se você perceber ou sentir que algo é ruim para você e então racionalmente dizer a si mesmo que isso é para o seu benefício, isso pode funcionar para destruir ou suprimir suas emoções. Portanto, até que você incorpore a consciência de que tudo o que pode acontecer com você é genuinamente e igualmente bem-vindo,
pode ser melhor por enquanto reconhecer que sim, as coisas às vezes são uma droga. Em geral, é melhor sentir o que você está sentindo e ser autêntico sobre isso, em vez de agir como se tivesse alcançado uma consciência que ainda não alcançou. Em geral, agir como se tivesse alcançado uma consciência que ainda não alcançou não o elevará, mas criará uma divisão interna ou alimentará sua sombra. Nunca pode acontecer nada que seja uma droga. No entanto, você tem livre-arbítrio. Da mesma forma, se você acredita que tem livre-arbítrio, isso significa que você tem a capacidade de fazer escolhas que levam a resultados desagradáveis, certo? Então, talvez algo desagradável aconteça não porque seja para o bem maior de todos os envolvidos, mas simplesmente porque você tomou uma determinada decisão. Por exemplo, se você decidir comer restos que cheiram mal e parecem suspeitos, e ficar doente, essa doença foi automaticamente para o seu bem maior? Não, talvez simplesmente tenha tomado uma decisão ruim. E com certeza, é teoricamente possível que esse período de doença seja de alguma forma benéfico para você, mas você também teria a opção de não comer essas sobras, e então teria seguido um caminho que não era o mais benéfico para você porque você perdeu qualquer vantagem que a doença tivesse? O canalizador viu um meme recentemente que tinha foto de um macaco com uma vara caminhando até um leão adormecido. O meme continha uma versão menos gentil das seguintes palavras: tudo acontece por uma razão, e às vezes o motivo é que você tomou uma decisão ruim. De fato, e às vezes a razão pela qual coisas desagradáveis acontecem com você é que outras pessoas fizeram escolhas de livre-arbítrio que o impactaram negativamente. Não estamos dizendo que as coisas são arbitrárias ou aleatórias, ou que simplesmente acontecem. Mas estamos dizendo que às vezes você ou outras pessoas fazem escolhas de livre-arbítrio que levam a resultados que não são necessariamente os melhores para todos os envolvidos. Também é possível que você faça uma escolha que parecia sensata no momento ou talvez até nobre. No entanto, isso o leva a se machucar devido às escolhas de livre-arbítrio dos outros. Por exemplo, lembre-se da pessoa na sessão anterior que se manifestou contra a mutilação genital feminina. Ele fez algo nobre. Mas ele e sua família foram torturados por causa disso. Infelizmente, as coisas às vezes são uma droga. Observe também que ninguém realmente age como se tudo que pode acontecer com eles fosse automaticamente para o bem maior. Por exemplo, quase todo mundo tranca a porta da frente. Bem, por que você faz isso? Se tudo o que acontece é automaticamente para o bem maior, então deixe a porta da frente destrancada, e se você for roubado, isso é automaticamente para o bem maior, certo? Então, por que trancar a porta da frente? Então, como você pode ver, embora as pessoas na comunidade espiritual possam dizer que acreditam que tudo o que acontece é automaticamente para o bem maior, e embora as pessoas possam dizer que nunca jamais acontecem coisas que são ruins e negativas, suas ações não são realmente consistentes com suas palavras. Porque não importa o que digam, as pessoas trancam a porta da frente. As pessoas geralmente evitam outras pessoas que parecem perigosas. As pessoas geralmente não correm o risco de comer sobras que parecem e cheiram mal, mas ainda podem ser comestíveis. Se uma ponte parece ranger e pode desabar ou não, então as pessoas geralmente não usam essa ponte, embora supostamente seria para o bem divino maior se usassem a ponte e a ponte desabasse. Mesmo as pessoas espirituais não agradecem às pessoas que as roubam, embora supostamente isso também deva ser automaticamente para o seu bem maior. Mesmo as pessoas espirituais não gostam de pessoas que maltratam crianças, embora supostamente isso também deva ser automaticamente para o bem maior delas. Além disso, se nós, galácticos positivos, adotássemos genuinamente o princípio de que tudo o que acontece é automaticamente para o bem maior, então desmobilizaríamos nossas forças armadas, porque se fôssemos invadidos seria para o bem maior, certo?
É claro que se dispersássemos nossas forças armadas, seríamos realmente invadidos e dentro de um mês a maioria de nós provavelmente estaria escravizada ou morta, inclusive eu. E é por isso que não o fazemos. Percebemos que nem tudo que acontece é automaticamente para o nosso bem maior. Percebemos que o mal existe e se não nos opusermos ativamente, as pessoas sofrem e morrem. Sim, a inteligência divina absolutamente não comete erros, mas a inteligência divina escolhe principalmente permitir que as pessoas tenham livre-arbítrio, o que significa que elas têm a escolha de prejudicar ou não os outros, e geralmente uma dessas escolhas é ruim para outra pessoa. O que significa que, do ponto de vista da vítima, às vezes coisas ruins simplesmente acontecem. Se você discordar, fique à vontade para parar de trancar a porta da frente. Percebo que esta não é uma mensagem particularmente boa. Foi um belo pensamento que literalmente cada coisa que acontece é para o bem maior. Mas só porque isso soa bem, não significa que seja automaticamente verdade. Coisas que parecem boas nem sempre são verdadeiras, e coisas que não parecem boas nem sempre são falsas. Agora, o que eu concordo é que é importante reconhecer que, embora às vezes as coisas sejam ruins para você no momento, é simultaneamente verdade que talvez você possa aprender e talvez se beneficiar da situação, e também que, em última análise, é sua responsabilidade criar sua vida. Na minha opinião, é mais saudável ser capaz de manter todos os 3 pontos de vista. Que às vezes acontecem coisas que são uma droga, mas também que pode haver lições nisso, e também que você ainda é responsável por sua própria vida. Não considero que seja a consciência da vítima sustentar simultaneamente a visão que sim, de uma perspectiva você é uma vítima e coisas ruins aconteceram com você, mas de outra perspectiva ainda é sua responsabilidade moldar sua própria vida, não importa o que aconteça, as pessoas fazem ou não. Na verdade, considere isso maduro. Se você não reconhece que coisas ruins aconteceram com você, isso pode ser facilmente uma supressão da dor ou um afastamento de sua própria criança interior. Ser dualista. Um comentarista também argumentou que as mensagens anteriores de Tûnia e Rakan eram dualistas, com a implicação de que é ruim ser dualista. Se usarmos o termo dualista como é comumente usado na comunidade espiritual, então sim, estamos sendo dualistas. No entanto, todos ou quase todos que recebem esta mensagem também estão sendo dualistas sobre trancar a porta da frente, escovar os dentes, tentar evitar a falta de moradia, preferir comer a passar fome, etc. Se você prefere não ser lixiviado por um mosquito, verme ou demônio ou outro parasita, isso também é dualista. Na verdade, todo esse processo de liberação da Terra é dualista. Nós, pleiadianos, estamos aqui porque estamos tentando ajudá-los. Porque dualisticamente preferimos que vocês sejam livres a sofrerem. Você tem a preferência dualista por esta nova Terra que muitos trabalhadores da luz estão tentando cocriar? Jesus expulsou demônios, o que também é dualista. Claramente Jesus, um dos maiores, se não o maior mestre na Terra, fez a escolha dualista de se opor aos demônios e expulsá-los. Não acho que seja particularmente útil dizer que sempre que alguém prefere uma coisa ou outra, ou tenta se proteger de algo que prejudica as pessoas, isso é dualista e, portanto, ruim. Se você aplicar esse princípio consistentemente, será praticamente impossível funcionar normalmente na sociedade ou mesmo atender às suas próprias necessidades básicas de sobrevivência. Agora, a maioria de vocês subconscientemente se lembra de uma época em que fazia parte da fonte e era completamente não dualista, e sim, esse tempo foi uma felicidade. E assim, muitos trabalhadores da luz hoje gostam de ouvir seres de consciência muito elevada que não estão fisicamente encarnados. E as pessoas que esses seres falam lembram os humanos da Terra do tempo que faziam parte da fonte e não eram dualistas, e como isso era bom. No entanto, nós, seres físicos, somos simplesmente forçados a operar de maneira diferente dos seres não físicos. Na maioria das vezes, devemos comer, devemos beber, devemos garantir que nossos corpos estejam seguros.
Devemos garantir que nossos corpos físicos estejam saudáveis e, por sua vez, isso também nos força mais ou menos a operar de alguma maneira funcional em uma comunidade de outros seres fisicamente encarnados. Isso traz consigo mais coisas para fazer, acompanhar e evitar. Portanto, simplesmente não poderíamos nos tornar completamente não dualistas enquanto formos seres físicos. Se o fizéssemos, logo todos morreríamos de desidratação. Temos que beber, temos que comer, e sim, temos que também não vender nossas almas aos demônios. Sim, isso é dualista, mas agir ativamente para que você possa continuar a viver é dualista por si só. Além disso, bem, a realidade física às vezes é dualista. Estou conectado à fonte e, portanto, recebo minha energia vital fundamental dela. Um demônio está desconectado da fonte e, portanto, só pode obter energia vital roubando-a de outros. E, além disso, o demônio sabe que pode mudar, mas se recusa. Há uma diferença fundamental entre esses dois modos de existência. Acho que é dualista apontar essa diferença ou se proteger de predadores, mas isso ocorre porque a realidade física às vezes é dualista, e você tem que ser dualista para funcionar na realidade física. Você não pode receber totalmente a luz se não estiver disposto a ver a escuridão. E se você realmente olhar para o escuro, em vez de apenas ter uma ideia fofa e geral de tudo é divindade, então você perceberia claramente que existem alguns seres lá fora que são muito destrutivos, muito egoístas e bastante sádicos. E que as pessoas provavelmente deveriam ser protegidas desses seres. Uma mensagem é espalhada por sua mídia e por algumas pessoas espirituais de que tudo que você precisa é amor e que todo ser maligno se tornará imediatamente razoável e não egoísta se você apenas der amor. Ou, alternativamente, que nenhuma pessoa má jamais o prejudicará se você apenas manter sua vibração alta o suficiente. Infelizmente, isso novamente não é verdade. O mal não é apenas um pouco mesquinho, o mal é o mal. Nós, galácticos positivos, não mantemos um exército permanente porque queremos. Fazemos isso porque seríamos invadidos se não o fizéssemos, e não manter nossa vibração alta não é uma defesa suficiente por si só. Infelizmente, existem muitos seres que absolutamente prejudicarão os inocentes se tiverem a chance. Não importa quanto amor recebam. Então, novamente, você tem que ser dualista para funcionar na realidade física. Se certos trabalhadores da luz da Terra e nós galácticos e anjos e etc. não tivéssemos agido contra certos demônios e extraterrestres hostis, então muitos milhões de pessoas adicionais estariam mortas hoje. Algumas pessoas espirituais podem dizer que não gostam de se opor ou tomar ações contra isso. Mas bem, você preferia a alternativa de muitos milhões de pessoas adicionais serem mortas? Eu entendo que isso não pareça tão bom quanto as mensagens de seres não físicos que literalmente não têm responsabilidades e não têm nada que precisem fazer para continuar existindo. Mas estamos simplesmente em uma situação diferente da deles. Nossa situação não é tão confortável ou conveniente quanto a deles. Seres fisicamente encarnados devem ser dualistas até certo ponto, porque agir ativamente para que você possa continuar a viver é dualista por si só. Você está encarnado fisicamente. Não pode se dar ao luxo de agir como seres não físicos podem. Ou, deixe-me colocar de outra forma, os humanos da Terra costumavam ser bilionários, uma parte não dualista e não física da fonte, e agora não são, eles estão fisicamente encarnados. Às vezes, eles gostam de ouvir pessoas próximas a bilionários, seres não físicos de alta vibração. E absolutamente isso tem valor. Absolutamente vocês devem continuar a ouvir as mensagens de seres não físicos de vibração muito elevada, mas é importante ter em mente que agora você não é um bilionário, e há certas coisas desagradáveis com as quais os bilionários não precisam se preocupar, mas você se importa neste momento. Agora você está fisicamente encarnado, o que significa que há coisas com as quais você provavelmente deveria se preocupar, com as quais os seres não físicos não precisam se preocupar. Como escolher dualisticamente coisas que permitem que você tenha uma vida funcional.
Portanto, entendemos que é mais agradável para você receber uma mensagem sobre a felicidade e a não-dualidade do que uma mensagem sobre o oposto. Mas enquanto você está fisicamente encarnado, você tem que se preocupar com coisas dualísticas para apenas viver em uma vida funcional. E se você acha que pode ignorar as coisas que dizemos sobre, por exemplo, demônios, bem, até certo ponto você pode. Mas isso é apenas porque outros trabalhadores da luz da Terra têm sido muito diligentes e corajosos em proteger os humanos da Terra. Também não é verdade que se você imitar os mestres não físicos, poderá pular a etapa de adquirir maestria sobre esta vida dualista. Em vez disso, primeiro você precisa atingir o nível de um mestre humano, como por exemplo Jesus, que sim, ativamente expulsou e se opôs aos demônios. E somente depois de ter dominado esse passo, você pode um dia se tornar uma entidade não física que pode simplesmente se deliciar na não-dualidade e não precisa se preocupar com demônios opostos. Mas primeiro você tem que se tornar um mestre humano, você não pode pular essa etapa. É claro que você não precisa necessariamente expulsar demônios, mas precisa sujar as mãos e adquirir maestria no mundo dualista lá fora se quiser continuar crescendo espiritualmente. Na verdade, da mesma forma, Hakan sugeriu que os humanos da Terra se comprometam a servir a fonte, em sua mensagem Hakan servindo a fonte. Nem todo mundo gostou dessa mensagem. Bem, novamente vou apontar que, quando você era uma parte não dualista da fonte, é claro que seria tolo sugerir que você dissesse estou a serviço da fonte. Mas agora você é um humano terrestre fisicamente encarnado. E os humanos da Terra fisicamente encarnados precisam se tornar mestres da Terra antes que possam mais uma vez entrar em um modo de existência não dualista, não encarnado fisicamente. Afinal, muitos humanos da Terra estão sofrendo terrivelmente agora, e você é eles e eles são você. Então faz todo sentido arregaçar as mangas e passar algum tempo tentando ajudá-los, uma vez que você tenha estabilizado sua própria vida o suficiente, que você tem a capacidade de fazê-lo. Você não pode pular essa etapa de primeiro se tornar um mestre da Terra que ajuda as pessoas e assim suja as mãos neste mundo dualista. E bem, você pode ajudar as pessoas de maneira muito mais produtiva se comprometer a servir a fonte. Esta não é apenas uma afirmação teórica, é também o que pode ser claramente observado como verdadeiro no mundo real. Embora, como sempre, a escolha seja sua. Uma grande maneira pela qual a vontade da fonte se manifesta, sem que a fonte viole o livre-arbítrio das pessoas, é quando as pessoas decidem voluntariamente servir a fonte. Se ninguém se apresentar para servir voluntariamente a fonte, então como a vontade da fonte se manifestaria na realidade prática? Porque, de fato, se nenhum humano da Terra tivesse escolhido voluntariamente servir a fonte, então, por exemplo, o demônio Baal ou Bael ainda estaria por aí hoje, implementando novas estruturas de controle e causando mais sofrimento humano. Se você não gosta de quanto sofrimento existe no mundo, bem, grande parte disso foi orquestrado e arquitetado por demônios. Mensagens que parecem boas nem sempre são verdadeiras. Muitas pessoas pensam que as mensagens que o fazem sentir-se bem devem ser automaticamente verdadeiras e úteis para o seu crescimento espiritual, enquanto as mensagens que não o fazem sentir-se bem devem ser automaticamente falsas ou não úteis para o seu crescimento espiritual. No entanto, isso simplesmente não é o caso. Às vezes, a declaração mais útil para alguém é que eles deveriam considerar comer seus brócolis espirituais, mesmo que não tivessem que comer brócolis espirituais quando eram bilionários espirituais, em seu passado não físico. Percebemos que muitos de vocês sentem falta emocional de ser uma parte não física, não dualista da fonte e temos empatia, mas isso não significa que seja sábio agir como uma parte não física, não dualista da fonte, enquanto sendo um humano fisicamente encarnado. Sim, é verdade que suas emoções são geralmente uma bússola mais precisa do que sua mente racional, mas isso não importa. Que suas emoções sejam uma bússola perfeita, e a intuição genuína é uma grande bússola, mas muitas pessoas, infelizmente, pensam que se sentem uma forte aversão ou resistência a algo.
E então isso é intuição, quando geralmente fortes aversões ou sentimentos de resistência não são intuição. É por isso que sugerimos que você pergunte à sua própria alma se deseja saber o que é verdadeiro, em vez de ouvir seus sentimentos. Afinal, você sabe que outras pessoas espirituais geralmente seguem o que é bom para elas e às vezes acabam em um culto religioso ou em um relacionamento terrível, ou acabam acreditando em algo que claramente não é verdade, certo? Da mesma forma, algumas pessoas espirituais lhe dirão que confiam em sua orientação interior e sabem que Trump é um homem mau, enquanto outras pessoas espirituais lhe dirão que confiam em sua orientação interior e sabem que Trump é um homem bom. E um deles está sendo enganado por suas emoções, sem perceber isso. Isso ilustra que para a grande maioria das pessoas, as coisas que são boas para elas não são automaticamente verdadeiras ou benéficas, enquanto as coisas que são ruins para elas não são automaticamente falsas ou prejudiciais. Isso também se aplica à esmagadora maioria das pessoas que recebem esta mensagem. A maioria das pessoas simplesmente ainda não é pura o suficiente para poder usar suas emoções como uma bússola perfeita. Portanto, não recomendamos que acredite nas mensagens apenas porque elas são boas, ou rejeitar as mensagens apenas porque elas são ruins. Em vez disso, recomendamos pedir orientação à sua própria alma e ouvir a primeira coisa que surgir, pois é a resposta da sua alma, mesmo que soe como a sua voz interior normal. Dito isso, embora eu tenha passado bastante tempo nesta mensagem argumentando contra a ideia de que é de alguma forma ruim se opor aos demônios, não estou absolutamente dizendo que se opor aos demônios deva ser a maior prioridade para os trabalhadores da luz. Em vez disso, o que sugerimos principalmente a um trabalhador da luz são as práticas que já mencionamos em mensagens anteriores. Observe seus pensamentos e emoções sem julgá-los. Respire profunda e lentamente. Peça orientação à sua alma. Seja gentil com outras pessoas. Ame incondicionalmente. Seja autêntico e etc. E claro, também somos fãs de muitas práticas espirituais da Terra, como a meditação. Para nós, essas coisas são mais essenciais do que se opor a demônios, e é por isso que sugerimos repetidamente observar seus pensamentos e emoções sem julgá-los, embora não tenhamos dado instruções sobre como banir demônios. Francamente, a situação dos demônios na Terra está agora praticamente sob controle, graças ao trabalho corajoso e excepcional de alguns trabalhadores da luz humanos da Terra. De fato, pensamos que os trabalhadores da luz da Terra são incríveis, e não apenas por causa de como lidam com os demônios, mas também por muitas outras coisas. Pensamentos finais. É claro que estamos apenas compartilhando nossa perspectiva. Você é absolutamente bem-vindo para discordar de nós. Fundamentalmente, estamos tentando capacitá-lo, e preferíamos ter capacitado os humanos da Terra discordando de nós do que ter desautorizado os humanos da Terra acreditando cegamente em cada palavra que dissemos. Então, obrigado por pensar criticamente sobre o que estamos dizendo. Se você discordou de qualquer parte desta mensagem, gostaria de convidá-lo a compartilhar isso na seção de comentários. Estamos genuinamente curiosos. Acho que os trabalhadores da luz estão indo incrivelmente bem no geral. Eu amo e respeito muito todos vocês. Eu concordo com os trabalhadores da luz da Terra em muito mais coisas do que discordo deles. Acho muito importante que os trabalhadores da luz da Terra tenham encontrado a luz e já tenham percebido as coisas mais importantes em um mundo com tanta escuridão. Bom trabalho. Eu te amo infinita e incondicionalmente, não importa o que você faça ou pense. Túnia para a Era da Luz.